pouquinho sobre esse tema, do porquê que a gente deve incluir, né, ambos os sexos no desenho experimental. A Amanda, ela é graduada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário da UNA e atualmente ela é mestranda, né, do PPG FISFAR. E a pesquisa dela concentra-se no desenvolvimento de vacinas de microRNA associadas a nanopartículas lipídicas para imunização contra a leishmaniose, destacando-se na área de imunologia e biotecnologia. Então, Amanda, pode ficar à vontade para fazer a sua apresentação. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso o que você tem que compartilhar com a gente. Só um minutinho, gente. Então, bom dia a todos, né? Como eu disse, vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema do nosso curso, do nosso módulo online, que é por que devemos incluir ambos os sexos no desenho experimental. Meu nome é Amanda Pezzini, atualmente eu sou mestranda aqui na FISPAR e desenvolvo a minha pesquisa no LabNano, o Laboratório de Biofísica de Sistemas Nanoestruturados. Bom, quando a gente fala em ciência, em pesquisa científica, principalmente em fisiologia e farmacologia, que é o foco do nosso curso, a gente tem uma ideia muito forte de neutralidade. A ciência usa justamente do método científico para eliminar vieses, né? Só que esses próprios vieses são determinados por contextos históricos. E as tomadas de decisões dos pesquisadores também são influenciadas por esses contextos históricos. Então, com uma mudança de contexto, ocorre uma mudança de pensamento e, por consequência, a ciência muda. A gente escuta muito falar, né, que a biologia muda o tempo todo e a ciência, de uma forma geral, muda o tempo todo. Bom, o que, que acontece com um fármaco desde o momento em que ele começa a ser pensado até ele chegar às prateleiras de uma farmácia, por exemplo? É um processo muito longo, de 10 a 14 anos, que se inicia, né, na pesquisa literária, bibliográfica, para identificar novos alvos terapêuticos. Após isso, a gente tem os desenvolvimentos pré-clínicos dos testes farmacológicos, principalmente voltados para eficácia e segurança, testes farmacotécnicos e desenvolvimento clínico, até que esse medicamento seja registrado junto à Anvisa, esse fármaco, e possa então ser comercializado. Então a gente viu que é um processo muito longo. Se a gente erra aqui no começo, esse erro tende a nos acompanhar ao longo do desenvolvimento do produto. E um desses erros, né, um desses equívocos, tem sido quem fica de fora dos estudos experimentais. Ao longo das pesquisas, foi observado que as fêmeas elas apresentam um ciclo hormonal que concede a elas uma variabilidade muito grande. E essa variabilidade dificulta com que os experimentos consigam ser reproduzidos exatamente tendo os mesmos resultados. Já os machos, eles são vistos para a ciência como um organismo biológico mais estável, justamente por não ter tanta oscilação hormonal. E por conta disso e de outros estigmas antigos, os machos acabaram sendo adotados como padrão nas pesquisas científicas. Bom, mas a gente precisa pensar ao final do processo de desenvolvimento, quando o fármaco chega ao mercado, para quem que ele realmente foi testado. E não só se ele funciona, né? Mas se ele funciona bem, para quem que ele funciona bem, para quem que ele é seguro e para quem que ele pode apresentar um risco maior. E aqui a gente começa a ver o problema que é central, tanto no nosso curso de verão, quanto na pesquisa. Quando a gente fala do sexo nos indivíduos em pesquisas pré-clínicas e clínicas, 80% são machos. Quando a gente destrincha as pesquisas em fase 1 e fase 2, as pesquisas de fase 1, que estão voltadas para segurança, eficácia e começam a definir a dose, utilizam cerca de 95% dos indivíduos machos. Ou seja, tudo que a gente sabe muitas vezes sobre a ação, sobre toxicidade e sobre segurança dos fármacos
foi construído somente com base na metade da população. A gente não tem a população bem representada nas pesquisas. E um fato que corrobora com isso é que apenas 8,9% dos estudos pré-clínicos de farmacologia e toxicologia utilizaram fêmeas. Bom, e a gente sabe que a variabilidade biológica entre os sexos traz uma variabilidade também no efeito do medicamento. Diferenças hormonais, resposta imunológica e até mesmo fatores mais específicos, como a permeabilidade das barreiras biológicas, podem alterar a forma como o medicamento age no organismo. Como consequência, quando a gente adota um modelo de pesquisa predominantemente masculino, doses seguras e eficazes nesses modelos podem ter uma menor eficácia ou uma maior incidência de efeitos adversos em mulheres. E de fato é isso que a gente observa. O fármaco chega ao mercado, mas ele não foi testado para elas. A gente tem aqui algumas notícias que ilustram esse problema central. O medicamento é desenvolvido, produzido em larga escala, mas muitas vezes não leva em consideração a especificidade do corpo feminino, porque esse público feminino não foi incluído na fase de pesquisa. Aqui a gente tem um exemplo muito importante, que é um relatório anual de causas de morte nos Estados Unidos. E aqui, quanto maior a razão male to female, quanto maior lá de um, maior a mortalidade em homens. Quanto menor de um, maior a mortalidade em mulheres. A gente já tem, né, conhecido na epidemiologia que a grande parte das causas atingem mais os homens por diversos fatores, mas eu queria chamar a atenção aqui para vocês de uma doença específica, que é a doença de Alzheimer. Ela apresenta uma razão male to female de 0,7. Isso quer dizer que as mulheres são muito mais atingidas por essa doença. Então, se as mulheres são muito mais atingidas, o que a gente espera? Que as pesquisas também estejam voltadas para esse público. Mas quando a gente cruza o dado epidemiológico com as pesquisas clínicas e pré-clínicas, a gente obtém um resultado muito diferente. Bom, a maioria das pesquisas em doença de Alzheimer focam em sujeitos masculinos, sejam machos em modelos animais ou em homens em modelos clínicos. Menos de um terço dos estudos usa machos e fêmeas, e somente 20% inclui apenas fêmeas nas suas pesquisas. Então, a gente tem noção de que um problema que atinge majoritariamente o público feminino não está sendo bem representado na pesquisa por elas. A gente está embasando os nossos conhecimentos com base nos resultados de um corpo masculino. E esse não é um privilégio, né, negativo, não é uma situação individual do Alzheimer. A gente tem diversos casos na história que comprovam que quem paga o preço da ciência incompleta nesse caso são as mulheres. A talidomida, por exemplo, ela foi introduzida na década de 50 para tratar náuseas de gestantes, mas não tiveram testes adequados, principalmente em modelos animais de fêmeas grávidas. E o resultado que a gente teve com isso foi muito catastrófico. Mais de 10 mil casos de malformação congênitas graves em bebês. Um outro exemplo são beta-bloqueadores, que são utilizados há muitas décadas como a primeira linha após um infarto. Mas logo após todo esse tempo de uso, a gente conseguiu perceber que esses medicamentos não trazem benefício para a maioria das mulheres e podem aumentar, inclusive, o risco de hospitalização e morte entre elas. E agora a gente tem um exemplo mais recente, que está sendo muito discutido, inclusive vai ser abordado ao longo do nosso curso de verão, que é o Zolpidem. O Zolpidem, ele teve sua bula alterada pela FDA, a FDA é a Anvisa dos Estados Unidos. Depois que eles constataram em uma pesquisa que as mulheres têm uma depuração 35% menor do que dos homens. Só que pensem só, esse medicamento já estava sendo difundido e utilizado pelo público tanto masculino quanto feminino, e as mulheres já estavam sentindo esses efeitos colaterais na prática quando essa bula foi revisada e corrigida. Bom, a gente tem mais um exemplo que são medicamentos contra o câncer, e nessa tabela a gente pode ver que para diferentes fármacos com diferentes mecanismos de ação, na sua maioria, os homens possuem um clearance, ou seja, uma depuração maior, enquanto as mulheres apresentam uma depuração menor e mais efeitos toxicológicos, justamente porque quanto mais tempo um medicamento fica no organismo, mais ele pode causar efeitos adversos.
E aí a gente tem outros respaldos, né? Uma revisão, ela mostrou que de 86 drogas analisadas, 76 apresentaram uma maior exposição em mulheres, predizendo justamente o que a gente falou das diferenças dos efeitos adversos. Uma outra revisão determinou que para vários medicamentos, a mulher apresenta de fato uma exposição sistêmica mais lenta e um clearance, uma depuração mais lenta em comparação com os homens. Bom, então esse importante relato aqui é sobre os relatos de efeitos adversos em mulheres por país. A gente pode observar aqui que quanto mais roxo, maior a incidência de reportes de efeitos colaterais em mulheres, e os países que estão em cinza, eles não foram relatados, porque é uma pesquisa apresentada pela Organização Mundial da Saúde, nem todos os países têm uma parceria com esse órgão aí. Mas a gente pode ver, de uma forma geral, que os relatos femininos superam os masculinos em todo o mundo. E a pesquisa destrincha que não só isso, mas em todas as faixas etárias adultas, em todos os tipos de relatores disponíveis. Aqui a gente pode observar que, de uma forma geral, as mulheres apresentaram um reporte acima de 60% de efeitos adversos. E os números, quando a gente analisa por país, são muito, muito altos. Os Estados Unidos, por exemplo, apresentou um reporte de quase 7 milhões de mulheres avisando sobre efeitos colaterais. E com tudo isso que a gente falou, com esses dados epidemiológicos, farmacológicos, a gente conclui que incluir os sexos não é só um detalhe metodológico. É uma questão de qualidade científica, de segurança e de justiça biológica. Quando a gente exclui algum dos sexos, a gente está trabalhando com um modelo incompleto da realidade. E isso, no caso, né, do nosso contexto, pode decorrer numa maior incidência de reações adversas em mulheres. Então, por que uma justiça biológica? Porque os benefícios da ciência estão sendo pensados somente para uma parte da população, enquanto os riscos estão distribuídos de forma desigual, com as mulheres sendo mais susceptíveis, muitas vezes, a efeitos toxicológicos e colaterais. Bom, e para encerrar, eu queria falar um pouco para vocês que ao longo dessa semana vocês vão ter contato sobre várias pesquisas, várias metodologias e vão aprender sobre uma ciência mais rigorosa, mais ética e mais translacional. Se eu pudesse deixar um conselho para vocês, como cientistas, como pesquisadores, como futuros é, ingressos da PPG FISFAR, é sempre que você estiver fazendo um desenho experimental ou lendo um artigo científico, se pergunta quem que ficou de fora disso? Quem que ficou de fora desse desenho experimental? E quais implicações que isso podem trazer para a gente? Porque a variabilidade biológica, ela faz parte da biologia, ela faz parte da pesquisa científica, e isso não significa que a gente deve excluir ela. Então, eu queria trazer um pouquinho desse contexto para vocês. Estou deixando aqui o meu contato para mais dúvidas. Como eu disse, eu desenvolvo meu trabalho no Labinano. Atualmente, eu desenvolvo terapias contra a leishmaniose. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. E é isso, pessoal.